Bem, amanhã será realmente um dia muito importante, porque a análise das contas do governador ou dos governadores, afinal de contas, no ano de 2016, tanto Pezão como Dornelles foram responsáveis pela gestão do Estado do Rio de Janeiro, é muito mais do que uma análise de números, é também a análise de um governo. É a possibilidade não só de aprovar ou reprovar contas, mas aprovar ou reprovar um governo. De antemão, é importante frisar que eu fui vereador por 2 anos na Câmara de Vereadores Nova Friburgo, estou deputado pelo 3º ano, e sempre que a gente vê análise de contas do Executivo, se fala que o parecer técnico do Tribunal de Contas é mais importante que a análise política. Sempre foi assim. E, obviamente, pareceres técnicos do Tribunal de Contas, daquele Tribunal de Contas, que bem conhecemos, sempre foi favorável. E aí o discurso era fácil. Os técnicos é que analisam, não é uma análise política. E aí agora acontece que o Tribunal de Contas dá um parecer técnico contrário às contas. E aí muda-se o discurso. Diz, não é uma análise técnica, aqui é uma análise política. A verdade é que a análise ela deve ser técnica e deve ser política. Técnica no sentido daquilo que o Tribunal de Contas diz, mas também daquilo que, mesmo não sendo especialista, é possível você averiguar. Como, por exemplo, o Estado não cumpriu o mínimo estabelecido para aplicar em saúde e educação. Não aplicou aquilo que deveria ser aplicado à FAPERJ. Fora todos os outros problemas que você puxa para cá ou puxa para lá, vai ver que tem situações que tecnicamente são realmente inconcebíveis. E para além das questões técnicas, há exatamente os graves erros de gestão que tentam se substanciar no argumento de que estávamos sob um estado de calamidade pública que o Rio inventou, porque calamidade pública, na nossa avaliação desde o princípio, sempre foi. Calamidade pública se dá por força da natureza, por aquilo que é imprevisível. E a crise que o Estado do Rio de Janeiro ainda vive não é fruto da imprevisibilidade. Pelo contrário, desde 2015, e creio eu que, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, que estava na legislatura anterior e na anterior, já alertava o Estado de equívocos que estavam sendo cometidos e, mesmo não sendo vidente, já sabia que certas situações ocorreriam e, infelizmente, vieram a ocorrer. O fato é que amanhã é hora de separar o joio do trigo, é hora de perceber quem realmente não vê apenas números e vê atrás desses números a tragédia na vida das pessoas, daqueles que apenas ficam na falácia dizendo que defendem o servidor público, que querem nossas escolas funcionando bem, que a UERJ é fundamental para a saída da crise. É a hora da verdade, é hora de demonstrar realmente quem se coloca no lado da história, daqueles que mais precisam do poder público para aqueles que muitas das vezes se utilizam do poder público. Vamos ver a hora da verdade nessa quarta-feira. Bem, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar todos. Amanhã às 10 da manhã, nesse plenário, nós estaremos realizando uma sessão solene que também é uma discussão pública importante sobre a questão da xenofobia. Nós que acreditamos nos direitos humanos, também acreditamos que mais importante do que as nacionalidades, antes de sermos fluminenses ou brasileiros, nós somos seres humanos. E como seres humanos, a visão não pode ser de fronteiras estipuladas por territórios. Todos nós devemos acolhermos uns aos outros. A homenagem que faremos amanhã ao sírio Mohamed Kinawi, aqui às 10 da manhã, é um simbolismo de não só homenageá-lo, mas estender a homenagem a todos os migrantes e também a todos aqueles que são refugiados e que muitas das vezes saem de seus países por força da guerra ou da fome ou por perseguições de diversas naturezas para poder viver num outro país onde
a cultura é completamente diferente, onde não estão os seus parentes, amores, familiares que são deixados para trás muitas das vezes para poder começar uma nova vida, para renascer. A gente precisa dar importância a isso. O Estado do Rio de Janeiro já foi exemplo na política de acolhimento a refugiados. E hoje, infelizmente, como tudo que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro e até em nível nacional, nós retrocedemos bastante. É preciso, no mínimo, voltar àquilo que nós fazíamos nos simbolismos que a vida nos permite fazer. Então, amanhã a gente vai estar aqui junto com a Portela, a escola de samba atual campeã do Carnaval Carioca, que no ano que vem, coincidentemente, levará para a avenida um enredo que é contra a xenofobia, que é contra o horror ao estrangeiro. E a Portela estará aqui presente também para poder exaltar o seu enredo do Carnaval do ano que vem. Infelizmente ainda não tem o samba enredo, estamos na fase de escolha dos sambas. Teremos aqui também a presença de outras figuras importantes que a gente, apesar da confirmação, espera chegar amanhã para poder estar dividindo isso com as pessoas. E mais do que isso, especialistas na área que poderão estar discutindo o que pode ser feito de política pública no sentido de acolhimento a migrantes e refugiados através da Caritas, através de profissionais das áreas de relações internacionais, direito internacional, da UERJ, da FGV e de tantas outras entidades que são preocupadas com essas questões e que vão nos ajudar amanhã a não fazer apenas uma sessão meramente de homenagem, mas que possa traçar planos e caminhos para que o Estado do Rio de Janeiro seja novamente exemplo nessa política de acolhimento. Amanhã às 10 da manhã, portanto, todos estão convidados. E para finalizar, senhor presidente, falar rapidamente sobre o Parlamento Juvenil. Nós encerramos as inscrições para o concurso da bandeira, recebemos mais de 500 trabalhos, o que dificulta o processo de escolha. A gente está muito feliz pelo resultado e principalmente por fazer com que o Parlamento Juvenil, e essa foi sempre a nossa grande perseguição, fazer com que o Parlamento Juvenil possa se tornar um hábito na vida de todos os jovens da rede estadual de ensino, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, não só aqueles que podem se candidatar e que efetivamente ganham uma eleição para representar as suas escolas e os seus municípios. Estamos muito animados. O resultado desse concurso se dará apenas no dia do encerramento do Parlamento Juvenil dessa edição de 2017, mas todo o processo de seleção já está ocorrendo de forma muito transparente para que a gente possa ter toda a lisura desse processo, lembrando que a escola do aluno vencedor ganhará um laboratório multimídia e o aluno vencedor ganhará um tablet, um notebook e um smartphone da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente, e um grande abraço a todos.